Então, vamos lá. Vamos aqui abrir o nosso Papo Lambeiro dessa sexta-feira, dia 1º de maio, oficialmente. Para quem não me conhece, que está vendo aí o Papo Lambeiro a primeira vez, né? Meu nome é Pedro Cobra, eu sou da Companhia Plástica Onírica, e o Papo Lambeiro é esse programa sobre o Teatro Lambi Lambi, né? Que a gente está organizando aqui em parceria com a Companhia Lua para Rua e com a Trágica Companhia de Arte do Paraná e a Lua para a Rua de Minas Gerais. Para quem está ouvindo aí a nossa transmissão, pode enviar perguntas né, durante a nossa conversa, e as perguntas vocês vão enviando aí nesse chat que abre junto da transmissão. E a Lari está aqui na função dela de sempre, aqui, né, nos ajudando. Muito obrigado. Anotando as perguntas de vocês, e aí, à medida do possível, a gente vai tentando responder-las mais para o fim da nossa conversa. Tá bom? Lembrando que a gente também tem um tempo aqui de 1 hora, mais ou menos, né, de transmissão. Então eu estou aqui com o relógio correndo, então qualquer coisa, Flávio, eu vou avisando, tá? Para a gente não interromper a transmissão no meio, que o Instagram ele corta o vídeo. Combinado. Combinado? Bom, vou apresentar o nosso convidado do dia, Flávio Rassi. Ele é ator, produtor, diretor, iluminador e cenógrafo, formado em Arquitetura e Urbanismo pela Unesp Bauru e técnico em Arte Dramática pelo Senac de Ribeirão Preto. Ele iniciou a carreira em 96 e atualmente é gestor e professor do Espaço Cultural Casa das Artes e coordenador pedagógico e idealizador do projeto Sala de Teatro. É isso? Isso. Ele também é artista militante do Movimento Cultural de Ribeirão Preto, do Fórum do Litoral Interior e Grande São Paulo, e integrante da Companhia de Itacuja e do Teatro de Caixeiros. Seja bem-vindo aí, Flávio. Obrigado pelo convite de vocês, adorei. Maravilha. Bom, para começar, acho que você podia contar um pouquinho aí da sua trajetória com o Teatro Lambi Lambi, assim, brevemente, para a gente não se estender muito no nosso tempo. E falar também sobre a formação desse núcleo que vocês têm em Ribeirão Preto, do Teatro de Caixeiros, como é que aconteceu esse encontro? Tá. Meu primeiro contato com o Teatro Lambi Lambi foi sem saber que era Teatro Lambi Lambi, foi em 2000. Ainda estudante de arquitetura, eu participei de um encontro no Chile, um encontro de estudantes de arquitetura, e tinha um bonequeiro que era arquiteto, que estava no encontro. Ele era brasileiro, inclusive se formou em Ribeirão Preto, e havia mudado para o Uruguai, que ele estava com uma caixinha lá. E eu assisti, achei muito bacana aquele teatro em miniatura, vendo dentro da caixa. Era uma história de varetas e tal. Mas isso foi lá em 2000 e nunca mais ouvi falar de nada parecido. Em 2002, mais ou menos, em 2012, se não me engano, a Michele, que é companheira de grupo aqui, cofundadora dos Caixeiros, ela participou do Vértice, em Florianópolis, um evento de mulheres artistas, e conheceu a Jo. E a caixinha é uma das caixinhas dela. E aí depois que voltou do Vértice, ela voltou falando muito dessa linguagem e tal. E naquele mesmo ano teve um festival de teatro em Ribeirão, e os andantes acabaram vindo para cá apresentar, trouxeram uma oficina pelo festival, nós trouxemos outra oficina pelo nosso espaço, a gente fez uma troca muito legal com eles, viramos amigos, eles viraram nossos mestres, e nós resolvemos montar experimentar esse processo de montar caixas. Nós juntamos 4 pessoas que haviam feito as oficinas e assistido os espetáculos, se interessaram, e começamos a montar as nossas primeiras caixas, com supervisão e orientação dos andantes, via internet. Ainda era meio difícil, agora a gente já está aprendendo a fazer muita coisa via internet, né? Mas ainda era mais difícil. E aí em 2013, no começo de 2013, nós estreamos as nossas primeiras caixas no Fringe, fizemos um encontro com a Cia Andante, então todas as caixas juntas, e aí nós estreamos a primeira sequência de caixas nossas, que eram os Viajantes. Nós ficamos um tempo naquela formação, e aí foi modificando, e ao mesmo tempo eu e a Michelle, a gente passou a ministrar anualmente uma oficina de Lambi Lambi aqui em Ribeirão, com o objetivo de apresentar mais essa linguagem na cidade, de formar outras pessoas nesse universo. E essa oficina ela começou a acontecer anualmente,
e num determinado momento nós convidamos algumas pessoas que já tinham passado pelas oficinas e que a gente percebeu que tinham tido um contato tão intenso com o Lambi Lambi quanto nós, para reestruturar o coletivo, que até então, nesse momento, estava só eu e a Michelle, para chegar junto, reestruturar o coletivo e a gente iniciar o processo de montagem de novas caixas na cidade. E aí nós estreamos várias caixas nesse processo. Hoje nós estamos em 8 caixeiros, 7 mais uma caixeira mirim, 8 caixeiros em torno do coletivo e mais 2 pessoas que acompanham, fazem bilheteria e também estão montando caixas. Rapidamente, para a gente ter tempo para o papo, acho que esse é como nasce o Teatro de Caixeiros e a nossa relação com o Lambi Lambi. Foi através dos andantes, uma paixão imediata pelo universo da miniatura. Bacana. Está sendo bem legal esses papos justamente porque a gente está conseguindo conectar essa rede, né? Da onde cada um foi se influenciando. Então a gente começou com a Denise, depois passou para a Jo, agora você está vindo também dizendo que foi... No dia da Jo ela falou que era 4ª geração, né? Nós somos 5ª aqui, depois dela, então. Muito bacana, muito legal. E é muito interessante também que o Teatro de Caixeiros tenha nascido justamente das atividades formativas, né? O quanto que as pessoas se encantam e vão se apropriando, né, dessa linguagem. É muito bonito. Em Santos, de certa forma, né, Lari, a gente está também nesse movimento, né, começando a fazer oficinas lá e também estamos formando um coletivo de pessoas que estão também se entregando totalmente para o Teatro Lambi Lambi. É muito, muito bonito ver o que está acontecendo. Acho que é uma pesquisa, né? A gente vai descobrindo, experimentando coisas e compartilhar esse processo é uma forma de ajudar o Lambi Lambi também a se expandir, né? Isso rola aqui, em BH rola muito forte, né? Com a atuação dos girinos. Vocês estão fazendo aí, isso vem de uma história lá na Santa Catarina, né? Dos cursos e das oficinas que rolavam lá, inclusive os andantes, que formou muita gente também. É fundamental para expandir. Maravilhoso. Muito legal. E aí vamos entrar então no nosso tema, já entramos, mas o tema do papo hoje é a formação dos coletivos, né, e ocupação de espaços públicos. Então, como é que vocês se organizam com essa produção das ações do coletivo de vocês, né? Conta pra gente, assim, se rola uma autogestão compartilhada ou se vocês concentram funções em determinados integrantes. Como é que vocês se organizam? O Teatro de Caixeiros, ele é uma situação curiosa aqui, porque ele envolve pessoas de diversos grupos. Nós somos a CIA de Itacuja. Ela fundou o Teatro de Caixeiros como um núcleo da Dita, de pessoas interessadas na pesquisa do Lambi Lambi. Mas como eu e a Michelle, por exemplo, somos Dita, temos outras pessoas em vários outros grupos, ligadas a vários outros grupos, que se identificaram com o universo do Lambi Lambi, gostaram, e aí a gente se encontra no Teatro de Caixeiros. Então ele funciona como um ponto de encontro de pessoas interessadas no Teatro Lambi Lambi. E o processo de trabalho conjunto, acho que eu dividiria em dois momentos. O momento de criação de caixas e o momento de difusão delas, né? A gente tem dentro dentro das pessoas que compõem, a gente vão se formando as características, né, as habilidades de cada um dentro do processo de montagem de uma caixa. As primeiras caixas foram orientadas por nós, o pessoal que estava montando pela primeira vez, mas a gente já tem um desenvolvimento legal de habilidades diferentes e aos poucos a gente vai se ajudando, criando esse espaço de se ajudar e colaborar naquilo que tem de mais habilidade para o outro, e pessoas que nós orientamos na formação de caixa já orientaram outras pessoas para montar as suas. Esse processo aqui dentro vai se abrindo. Isso no período de montagem. No dia a dia de produção, na difusão das caixas, a gente tem uma dificuldade de encontro muito grande, porque é todo mundo muito atarefado com seus outros universos, né? Então a gente se encontra para a atividade do Lambi Lambi, a gente se organiza muito via internet, e aí tem algumas divisões, algumas funções que acabam sendo definidas dentro do grupo. As pessoas que são mais ligadas à produção, é uma produção coletiva, todos podem fazer a produção,
Nós temos um espetáculo que é a Feira de Chato Lambi Lambi, que são todas as caixas juntas, mas as caixas elas sozinhas também rodam, né? Então cada um cuida da difusão ali da sua caixa, e a gente tem algumas pessoas que fazem a produção da Feira Lambi Lambi, que é o ponto de encontro de todo mundo. Mas é um projeto coletivo, é um projeto de todos a feira, então ela também está na mão de todo mundo. Agora a gente vinha, pré-pandemia, com algumas ideias de avançar esse processo de construção desse coletivo, desse encontro. A gente está nessa formação há cerca de 2 anos. Então é relativamente novo e a gente está caminhando aí num processo, né? E a gente já estava com ideias de outras coisas para construir junto como coletivo, até que teve que ficar cada um na sua casa. E deu uma estagnada nisso. Mas é mais ou menos assim que funciona a organização nossa. Tem esse lance de ser um ponto de encontro. O Teatro de Caxias ele é um ponto de encontro de pessoas interessadas em Teatro Lambi Lambi. Então a gente é um coletivo dentro dessa ótica. Entendi. Bacana, né? Legal essa possibilidade que o Lambi Lambi traz, né? De cada um ser uma célula autossuficiente, autogestionável, e ao mesmo tempo, quando se junta, isso funciona de uma forma super bonita e super potente nos espaços públicos, né? É bem interessante. E quando vocês estão juntos, todos juntos, né, nas praças, nas ruas, quais são, assim, as estratégias que vocês descobriram, que vocês adotam, né, para seduzir os espectadores, né, para chamar a atenção deles para vir, né? Claro, com um monte de caixa junta já chama uma atenção danada, né? Sim. Mas que vocês costumam fazer, e principalmente como vocês procedem em relação ao chapéu, né, nessas ações coletivas, né? E quais são esses desafios para a conscientização do público em relação à valorização do artista de rua, né? Que é difícil. Eterna dificuldade com o Lambi Lambi também, né? Eu não sei se tão difícil lidar com essa valorização, se o Lambi Lambi é tão difícil quanto para outras artes de rua, ou talvez até em alguns aspectos um pouco mais, né? A gente tem a facilidade de colocar 7 caixas Lambi Lambi no meio de uma praça, no meio de um calçadão. Isso já é uma coisa que chama muita atenção, isso ajuda. Mas desde das primeiras experiências nossas, a gente sempre buscou também criar interferência no espaço como uma proposta de início da intervenção. Então, no Viajantes, que era anterior, a gente tinha uma pequena encenação em um texto que era trabalhado com o público, e a gente tem na feira também uma intervenção que a gente realiza bem rápida, bem curta, mas que é para chamar a atenção a hora que a gente inicia as caixas. Depois que as caixas começam, é uma mágica, né, que as pessoas elas vão se aproximando, vão aglomerando, mas para iniciar, para startar e para chamar a atenção pro Lambi Lambi, a gente tem uma ação, sim. Eu percebo que tem uma diferença muito grande quando a gente vai em muitas caixas e quando a gente vai só 2, por exemplo, ou sozinho. Nós já fizemos, pouco tempo atrás, quando ainda tinha movimento na rua, nós fizemos uma apresentação do Relicário, que são as caixas minhas da Michelle que são apresentadas juntas, os acordeões. Nós apresentamos no meio do calçadão, super movimentado, mas muito difícil, porque era muito movimento naquela ida da rua das pessoas com seus objetivos, mas aí a gente acaba chamando menos atenção do que a gente está acostumado com a feira, que aí que a feira ela ocupa melhor. A relação com o chapéu, a gente tem diferentes experiências. A gente circula muito com a Feira Lambi Lambi em apresentações contratadas, bastante, em festivais. Desde que a gente começou, mesmo com o Viajante, a gente rodou bastante festival, bastante Sesc, situações desse tipo. A gente estava, nas discussões recentes do grupo, inclusive, procurando estratégias, construindo estratégias e formas de chegar para a rua de uma forma diferente. Eu não consigo ver muito o Lambi Lambi fora de um espaço de rua. A gente sabe que pode ser apresentado em qualquer lugar, mas para mim está muito associado. Eu acho que
tem tudo a ver, é o lugar onde eu mais gosto de apresentar o Lambi Lambi, que mais dá satisfação, essa troca com as pessoas que estão passando e para outras coisas e se aproximam desse universo. Mas a gente não tem muito hábito de sair com as caixas isoladamente, de ir para a rua, como a gente tem uma dificuldade de todo mundo, cada um tá ligado a outros afazeres também, é bem difícil a gente conseguir, vamos juntar aí para a rua. Isso a gente não tem muito esse hábito, mas era uma coisa que a gente estava buscando até precisar parar. A gente vinha discutindo isso, para buscar outras formas de se relacionar com o público também. E o chapéu ele é sempre uma dificuldade. A gente passa chapéu para as caixas, na feira, por exemplo, tem uma estrutura de contribuição. Quando a gente está, todas as apresentações que a gente pode fazer isso, pode abrir um chapéu, a gente faz questão de frisar, de ter um contato com a pessoa que acabou de assistir, inclusive de explicar que a contribuição ela é voluntária, mas é um chapéu, mas que ela é um reconhecimento do trabalho do artista. Isso, inclusive, é uma relação nossa com a rua. A gente tem esse discurso da rua, nós trouxemos para o nosso espaço, para as atividades do nosso espaço, de que o chapéu, de trabalhar com o público mesmo, de que o chapéu ele não é um trocado, ele não é algo nesse sentido, mas que ele é um reconhecimento. Mas que ele é um reconhecimento do trabalho do artista. E, principalmente, um reconhecimento do tanto que aquela obra impactou em você enquanto você estava ali assistindo, acompanhando, né? E isso a gente procura levar na conversa com o público também. Alguém acabou de assistir, a pessoa acabou de assistir, a gente tem um rápido papo sobre isso. Fala, a gente tem ali passando chapéu, uma contribuição voluntária, e aí como é que você pode contribuir como quiser, de acordo com o que foi para você esse momento, né, essa relação com o nosso espetáculo. Discursos desse tipo. Sim. Isso é importantíssimo, isso é uma coisa que eu fui aprendendo, né, à medida que eu fui me colocando na rua também com a minha caixa, desde que eu estreiei o espetáculo. O quão importante é essa conversa com o espectador, né, antes dele sentar na caixa, né, eu costumo até dizer um pouquinho o que é o Teatro Lambi Lambi, como ele surgiu, eu já vou estreitando esse laço com a pessoa que sentou ali, né, e já coloco essa questão, né, que é um trabalho, justamente, que não estou ali pedindo esmola, não estou ali, enfim, é um direito da pessoa consumir a cultura, mas também é o meu trabalho naquele momento. Então é muito importante ter essa conversa para que a pessoa consiga balancear, né, isso, como ela pode valorizar isso. Em geral eu deixo o valor pague quanto puder, né? Tem gente que estipula valores, que também acho super válido, mas eu gosto do pague quanto puder também, porque nessa conversa eu consigo propor para a pessoa também uma outra relação com a monetarização daquele produto, né, que ela tá comprando, né? Então ela vai poder contribuir de acordo com a possibilidade dela e com a forma como ela, justamente como você falou, né, a forma como ela foi impactada com o espetáculo. E eu sempre falo, não, deixa para pagar no final, porque isso também já é uma malandragem, né? Deixa a pessoa se emocionar e aí depois ela vai pensar com carinho nisso. O chapéu é legal que ele não só dá valor, mas ele também valoriza a experiência que o público está tendo. Sim, tem razão. E aí pegando esse gancho da ocupação do espaço público também, né, desse papel político do Teatro Lambi Lambi, eu estava dando uma olhadinha de novo naquela revista bonita que vocês publicaram, De Mãos Hábeis a Olhos Ávidos, né? Vocês publicaram em 2019, foi em comemoração aos 30 anos do Teatro Lambi Lambi. E foi decorrente do projeto do Encontro de Caixeiros, foi isso? A revista ela foi, nós fizemos algumas circulações via PROAC, que é um edital aqui do estado de São Paulo, para quem é do estado conhece, e nós fizemos um encontro de caixeiros também. E a revista ela acabou nascendo de uma dessas oportunidades de PROAC, a gente associou a um desses PROACs, já era uma vontade antiga de publicar, de reunir artigos e contribuir
para sistematização de história, né, de textos, de documentação do Teatro Lambi Lambi. A gente tem alguns grupos que fazem isso no país, eu acho fundamental. E aí tivemos a oportunidade num desses PROACs e montamos. Nós fizemos a revista e fizemos o encontro de caixeiros também, que foi uma experiência muito legal. E dentro dessa ideia de estar no espaço público, interferir no espaço público com o Lambi Lambi, foi uma experiência fantástica, que nós reunimos 30 caixeiros aqui na cidade de Ribeirão Preto e todas essas caixas apresentando juntas. Nós fizemos 2 apresentações, uma no centro da cidade e outra num parque, e foi um acontecimento, porque a gente conseguiu presenciar tanto o Lambi Lambi junto assim, e isso mexeu com o espaço público muito. Foi uma experiência bem bacana para a cidade e para a gente. Sim. Eu vi um pessoal perguntando aí já, a revista vai estar disponível online, né, Flávio? Não tá, nós fizemos ela publicação, a gente estava planejando, e aí nós paramos nesse período, a gente estava estruturando, a gente ia lançar um chamamento para quem quisesse receber ela para ser enviada via correio. Cara, isso tudo aconteceu muito antes muito imediatamente prévio ao corona, então a gente acabou parando também por hora, mas a ideia é enviar, nós temos muitas dessas revistas ainda, enviar para quem quiser. Já perguntaram do online, mas é uma coisa para a gente ver como disponibilizar ela online, porque ela foi produzida no formato físico, né? Entendi. Só uma questão, eu dei uma olhadinha durante a minha pesquisa, eu acho que ela está disponível num site desses de livros online, de revista, acho que é ISU, alguma coisa assim. Não sei se foi vocês que colocaram. Eu vou te mandar o link depois para você ver. Então. Ah, maravilha, a gente já divulga também. Bom, então, e aí justamente nessa revista, no editorial, vocês trazem um texto super bonito, né, sobre a necessidade do Lambi Lambi se contrapor a essa cultura de mercado, desse entretenimento, né, meio vazio, né, voltado para as massas consumidoras. Então, na sua visão, como é que é esse papel do Lambi Lambi, né, nessa resistência política e poética, né, no cotidiano das cidades? Tem uma fala da Michelle que eu gosto muito, que desde quando a gente se encontrou com o universo Lambi Lambi, ela construiu essa visão e eu compartilho, que ele tem o Teatro Lambi Lambi, ele tem um poder de questionar tudo que está à nossa volta, né, o acelerado, como as coisas são aceleradas, o tempo que as pessoas têm para as coisas, o espaço, a dimensão do espaço, e questionar tudo isso e contrapor. A gente está por exemplo, a gente ir para um calçadão de Ribeirão que é hiper movimentado, quem faz apresentação em espaços assim nessas cidades é isso, a gente vai para espaços hiper movimentados, que as pessoas estão numa dinâmica enlouquecida. O centro de Ribeirão é concreto puro, é negócio, é movimentação, é não sei o que, e de repente a gente coloca uma caixa Lambi Lambi ali, as pessoas rompem com esse estado para ter ali os minutos do Lambi Lambi, esquecer tudo aquilo lá e se relacionar com uma poética que não tem nada a ver com aquele espaço que está em volta e com aquele momento que as pessoas estão antes de entrar para uma caixa. Inclusive com o tempo, as pessoas estão no seu ritmo acelerado e de repente tem que parar, esperar para assistir uma caixa. Às vezes espera muito tempo, a gente sabe, nós caixeiros sabemos que as pessoas esperam, é uma coisa inexplicável, mas elas esperam o tempo que precisar para assistir quando querem muito. Então rompe o tempo, rompe o espaço, rompe essas relações desse estado de vida que a gente tem nesse momento. Essa provocação de se relacionar diferente com esses elementos eu entendo como um ato político muito forte. E vai na contramão. Conforme o mundo vai caminhando por um lado, o Lambi Lambi ele se aprimora, ele se desenvolve, ele experimenta outras coisas, ele trouxe a tecnologia para dentro do Lambi Lambi, mas ele não deixa de ser um rompimento do estado quando a gente está fora da caixa. Sim, não, é muito, muito real isso que você está falando. Eu vejo isso como uma... Pode falar. Não, vai lá. Não, mas eu vejo como... acho que a principal razão de ser do Lambi Lambi na rua, né? Propor essa fissura
nesse ritmo maluco das cidades, né, do que o capitalismo impõe para as pessoas de trabalho, né, de ser útil, né? Eu vejo muitos lambilambeiros nessa função de mediação de ideias, mediação de fantasias, de sonhos, procuram esse outro tempo, que não é exatamente o tempo do relógio, apesar da gente estar concentrado naqueles minutinhos, mas como aquele tempo se expande dentro da caixa, né? É um trabalho mesmo de médium entre esse lugar da fantasia, do sonho, da possibilidade de um outro mundo, né? E inserido nesse contexto maluco da E vai cidade. super contra a ideia de mercado, né? Porque vamos pensar em mercado da cultura, o mercado abraça, porque é uma estética que chama atenção, uma coisa que chama Claro. atenção. Então Uhum. as pessoas, o mercado traz, né? Os festivais chamam, os Sescs chamam, não sei o quê. Mas vai super contra a ideia de mercado, porque quando a gente pensa um mercado de cultura que busca o máximo possível de público, contemplar o máximo possível de público, movimentar coisas grandes, né? Se a gente for para outros universos, no teatro a gente tem os grandes espetáculos, mas vai para a música tem os grandes, né, os grandes shows. Sim. Enquanto tudo caminha para o grande, a gente caminha para o pequeno, para uma limitação de público. A gente não consegue atingir grandes proporções de público. Então é um rompimento disso. E pelo Lambi Lambi ser o que é curioso que o mercado acaba se valendo do Lambi Lambi, acaba trazendo tal, mesmo ele indo contra esse conceito de números, né, que o mercado pede, de quantidade. Sim. De certa forma, o mercado acaba cooptando, né, a maioria das coisas. Mas é isso mesmo. Mas não atinge o Lambi Lambi. Traz para dentro, mas não afeta, né? Sim, porque a gente é justamente o que você falou, né? Existe essa atenção ao detalhe, né? Ao desaceleramento da vida, né? É muito muito bonito. E a questão agora que se coloca, né? Eu sempre fico pensando nisso nesses tempos, né? Quais são essas possibilidades de reconfiguração desse nosso papel num cenário como o que a gente está vivendo hoje, né? De pandemia, de isolamento. Você tem alguma ideia? O que você tem refletido sobre isso? No Lambi Lambi ainda não, mas eu estou muito curioso com Anima Rua, porque eu vi que ele vem para o online, eu vi algumas coisas nesse sentido, e eu acho extremamente desafiador trazer o Lambi Lambi para o online, né? Eu não sei como que vai ser, eu não sei direito como é que vai ser essa programação delas, mas eu acho que está sendo super, imagino que esteja sendo muito desafiador para elas organizarem para o online, porque o Lambi Lambi a gente tem muito a proximidade, né? A gente resgata algumas coisas nesse sentido, inclusive, desse contato muito próximo, de você estar com a pessoa, fazer a preparação para dentro da caixa já uma conversa, uma apresentação aqui fora tal. E aí, lidar com esse momento de distanciamento é um desafio. Não tenho ideias ainda. Para dentro do Lambi Lambi eu não fiz essa reflexão. Mas eu observei o Anima Rua e estou curioso para ver como isso vai se desenrolar. Sim, eu também. Eu estou nesse pé também. É a arte do encontro, né? O teatro, de forma geral, e o Lambi Lambi sublinha esse encontro, né? Então Sim. é realmente complicado. Mas sim, é um desafio enorme ali que as trágicas que elas têm na mão. Mas também outra coisa que está circulando bastante nesse tempo, acho que a gente também pode, né, abordar esse tema aqui, é a ocupação desses espaços públicos também que se colocam nessa situação, por exemplo, com leis de incentivo ou de auxílios emergenciais, né? Então, até está rolando aí nas redes todos os apoios em relação ao projeto de lei 253, que fala sobre esse programa de auxílio emergencial para os trabalhadores da cultura. Então, acho que também é um lugar que a gente pode ficar bastante atento nesse momento, enquanto ocupação de um espaço público em relação a investimento, né, a apoio.
Eu recebi algum link Uhum. aqui do João lá de Rio Preto que eu acho que é a revista online. Aí, Eu acabei de receber aqui, eu vi a notificação, mas não deu para abrir, eu vi a notificação no celular. Não sei se o João está aí assistindo. tá sim. Ah, a Então Michelle é fez uma isso. fala bem legal aqui, ó. Que Você ela sempre consegue vê o ler? Lambi Lambi como afeto. Eu sempre penso o Lambi Lambi como afeto, revolução pelo afeto. A arte tem curado esse momento, tenho certeza que podemos afetar pelos minutos. Com certeza. É isso aí. Bom, estamos chegando aos nossos 40 minutos de transmissão já, passa super rápido. Nossa, já? Vamos entrar pois é, vamos entrar nas perguntas. A gente tem algumas já aqui também. Vamos lá. O Hermes Perdigão perguntou se a prefeitura libera o espaço para apresentar, se precisa de alvará ou de algum outro documento. Como é que é para vocês em Ribeirão? Ribeirão é uma cidade um pouco chata, tem para ocupação da rua, a gente tem um problema com a fiscalização ali no centro e muito provocada pela associação comercial, mas tem um pessoal que já tem o hábito de ocupar artisticamente o calçadão. A gente tem dançarinos de rua, a gente tem estátua viva, então tem bastante coisa. E aí tem tempos de necessidade de um enfrentamento, mas já existe um hábito de essas pequenas participações elas acontecerem ali no centro. Se a gente estiver falando num espetáculo grande, numa movimentação grande, aí vai precisar buscar autorização, mas essas pequenas interferências artísticas no espaço elas acontecem, não tem nenhum tipo de cadastro, de controle, de vez em quando sofre algumas perseguições da fiscalização. Mas as pessoas estão lá, tem vários artistas que estão ocupando esse espaço. Tá, bacana. Eu acho complicado quando o artista fica dependendo de um alvará, né, de uma autorização para ocupar um espaço público, né, a princípio. Não faz sentido, né? Não faz o menor sentido. E justamente a cultura é um direito das pessoas, né? Então, sempre nas oficinas o pessoal pergunta, mas tudo bem de apresentar? Falar, eu acho que devem apresentar, devem se ocupar, se inserir nos espaços da maneira que conseguirem, mas nem sempre vai ser tudo bem. Sempre vai ter aí um É, espírito de porco que vai aparecer para atrapalhar. Ou não. Pelo menos comigo, a maior parte das vezes foram experiências positivas. Mesmo quando apareceu algum tipo de autoridade, a gente conseguiu contornar via diálogo. Mas nem sempre é possível, a gente sabe. Bom, temos outra pergunta aqui da Trágica Companhia de Arte, que está aí vendo a gente. adoro elas. Vamos lá. Sobre a circulação que fizeram com a feira de Teatro Lambi Lambi. Poderia dizer como foi pensado o projeto de circulação? Nós fizemos uma circulação pelo PROAC, foram acho que 12 cidades, se eu não me engano. Cada cidade a gente ia com uma apresentação e uma oficina de iniciação ao universo da manipulação de bonecos. A gente foi a segunda circulação que a gente fez. Com a intervenção anterior a viajantes, já tinha tido uma circulação também. E foi super tranquila, foi muito tranquila. O projeto ele foi pensado principalmente focando na difusão do Teatro Lambi Lambi, na necessidade de difusão. Sabe que tem muita gente que não conhece, então esse foi o foco do projeto. Então nós procuramos cidades médias e pequenas. Dentro do projeto fizemos essa divisão para ir para diferentes relações de público e sempre indo para praças, procurando praças em centro de movimento, ir onde o público está. Foi essa estrutura básica do projeto. Não sei se isso responde a pergunta. Sim, acho que sim. E nesses momentos, quando vocês chegavam nas praças de grande circulação, a galera juntava, ou tinha momentos mais difíceis, dependendo da cidade, menor ou maior? Tem uma anedota aí que você quer contar? Momentos mais difíceis em função de se realmente tem um público presente ali, pessoas passando ou não. Mas no geral as apresentações funcionavam. A gente chega em 9 pessoas, 8, 9 pessoas, com um monte de caixas, e a gente transforma a montagem
a montagem das caixas, ela já começa uma preparação, né? Então, quando os espetáculos, o espetáculo de rua tradicional, que tem a preparação do público antes de iniciar o espetáculo, que é para fazer a chegança do público, a montagem das caixas, elas já acabam funcionando um pouco assim. Porque, primeiro, que chama a atenção visualmente, é uma interferência naquele espaço, as pessoas perguntam o que é, né? E a gente fala o que vai acontecer, convida para esperar para assistir, então já vai fazendo aquela preparação. E, no geral, sempre as nossas idas para esses espaços, tanto na circulação e em outros momentos, sempre foram muito legais. Teve um outro momento de perrengue, como em um festival que às vezes as pessoas não compreendem, né? A gente explica antes o que é o Lambe Lambe, como que ele funciona. A gente chegou aí para um festival que a organização do festival trouxe 150 crianças para assistir um espetáculo de 4 caixas, debaixo do sol. E isso a gente explicando antes, né? Como que era, como que funcionava a limitação de público. Então tem algumas histórias nesse sentido. Mas no geral sempre foi muito tranquilo, sempre foi muito gostoso. Sempre funcionou bem. Legal, bacana. Próxima pergunta aqui da Drica, da Lua pra Rua. Se vocês pretendem fazer outra edição do Encontro de Caixeiros. A vontade é grande. A gente fica na dependência de recurso para isso, né? Todo ano, o Encontro de Caixeiros ele foi montado com um edital do PROAC que nós ganhamos. A gente não tem... a Ribeirão Preto é uma cidade de política pública que está muito fraca. A gente tem uma administração muito ruim nesse sentido, para a cultura. E, então o que a gente tem de acesso aqui é o Estado, via PROAC. Então todo ano a gente manda proposta do segundo Encontro de Caixeiros e espera uma hora que conseguir realizar. Na estrutura que a gente fez, ele demanda um gasto, né? É necessário ter um recurso para isso. E a gente está aguardando um momento que possa ter um recurso para realizar o segundo. A vontade era fazer a cada 2 anos, mas depende de investimento. Sim, vamos torcer. Não tem então outras aí. fontes de apoio aqui em Ribeirão para isso. Não tem financiamento privado, patrocínio é muito difícil. É uma cidade que não tem a cultura de apoiar, não tem o hábito de apoiar a cultura. Poder público na cidade está muito difícil também, então a gente não tem outras formas de apoio para isso. Sim. É sempre uma luta grande, né? Temos mais alguma pergunta aí da nossa lista? Ainda não? Pessoal, ainda temos alguns minutinhos. Se alguém quiser uma última pergunta, ainda dá tempo. Uma outra questão que eu acho super bacana no coletivo de vocês é justamente a caixeira mirim, a Clarinha. Né? Como é que é essa inserção desse universo dela? Já não é mais uma criança tão pequena, mas como é que é? A Clara, eu diria que ela é a caixeira com mais experiência de aprendizado de Lambe Lambe Ribeirão, porque ela participou de todas as nossas oficinas. Ela já montou caixa de exercício, caixa de oficina, ela montou 3 vezes. É muito curioso, porque ela cresceu, ela está com 10 anos, a gente já tem aí desde 2012 o Lambe Lambe, né? Então acompanhou quase todo o crescimento dela, o Lambe Lambe. As nossas primeiras caixas, eu lembro da gente, antes de ir para Curitiba estrear com os Andantes, nós estávamos naquela loucura de terminar as caixas eram caixas de madeira, uma coisa louca, a gente descobrindo como fazer cada coisa. O nosso espaço ali na última semana, ele era tomado de serragem e cola de contato para tudo quanto é lado, e a Clarinha bebezinha ali no meio daquilo. Então ela desde pequena ela vive o universo do Lambe Lambe, né? Montou caixas em oficinas várias vezes, até que um dia ela falou pra gente que queria montar uma caixa para valer. E aí a caixa dela é criação dela, a história foi criada por ela, a boneca foi feita por ela, a gente foi auxiliando, né? Mas é tudo construção dela, concepção dela, o roteiro foi montado por ela, a gente foi afinando junto, mas é uma criação dela. A estética da caixa foi escolhida por ela, inclusive a caixa dela é um abrigo, uma caixa de transporte de gato, que ela queria que fosse aquela caixa transformada na Casa da Bruxa, e
Ela tem esse conhecimento, esse entendimento do lambe-lambe, mas ela é uma criança, então é uma curtição para ela também, né? Ela circulou com a gente na circulação da feira, foi muito bacana porque ela viajaria de qualquer forma junto, e aí nós Uhum. deixamos livre para ela ir com a caixa, e quando ela quiser se apresentar, ela apresentar, e já na primeira apresentação, nós começamos a circulação em Peruíbe, a gente estava tudo montado para começar a apresentação. Na primeira sequência de histórias, a gente estava apresentando para a primeira pessoa da fila, começou um temporal que do nada a gente teve que parar tudo, correr para dentro de uma igreja com as caixas para continuar a apresentação lá dentro. Foi uma loucura no meio da missa, a gente entrando no fundinho assim com as caixas e passando para uma sala lá do salão paroquial. E no meio dessa loucura toda, ela estreando a caixa dela, e ela foi do começo ao fim sorridente, simpática com o público, fazendo todas as apresentações muito bem feitas, extremamente séria, extremamente profissional, extremamente artista. É óbvio que os pais ficaram todos, né? Os pais Claro. ficaram bobos, babões, né? Uhum. Mas ela leva muito bem, mas ela é a oitava integrante, que ela não faz parte da feira, mas ela já, quando precisou cobrir algumas vezes alguém que não podia, a gente precisava do número de caixas, ela já apresentou, inclusive profissionalmente, nesse sentido, mas sempre que ela quer. A gente pergunta, conversa se ela participar, e aí quando ela quer, ela participa, mas não como obrigatoriedade, também respeitando o espaço, o momento da criança, né? Claro, claro. E é muito bonito isso, né? Uma coisa que a gente, enquanto artista e lambe-lambeiro, nunca pode perder essa curtição, né? Da criança brincando enfim, com o espetáculo, com o seu brinquedo. E acho que é isso que encanta o público também, né? Ver que a gente está ali apaixonado pelo que faz e a pessoa entra nessa paixão com você. Então é É uma isso, a gente troca tem que nesse manter sentido, né? isso. É a troca de É, afetos que a Michelle colocou. sim, total. Temos duas perguntinhas, temos aí Vamos uns lá. 5 minutinhos. Vamos ver se a gente consegue rapidinho responder. Outra do Hermes dizendo como surgiu a ideia de fazer o Lambe Relicário. Foi aí em Belo Horizonte. Nós participamos do Festival do Encontro dos Girinos. A gente estava junto nesse encontro, estava a Terrinha com a caixa da barriga dela e a Ju Notari com as velhas caixas. E aí eu e a Michelle, a gente foi com as caixas anteriores e assistindo, essas duas caixas nos inspiraram. Deu a ideia de fazer, nossa, usar o corpo como tripé foi uma ideia que nós achamos muito bacana experimentar e buscar algo nesse sentido. E as velhas caixas da Ju Notari nos inspiraram no tema de trabalhar com figuras, com a idade. E aí, nesse encontro, lá em Belo Horizonte, a gente já começou a conversar e conceber a ideia do relicário. Inclusive nasceu a ideia de buscar acordeons, de ser dentro de acordeon, de serem duas figuras, dois velhinhos, e que tivesse determinadas relações entre as caixas estabelecidas. Isso tudo a gente fez a concepção aí. Voltou para Ribeirão, na loucura do dia a dia, não conseguia tocar a montagem das caixas, até que nós começamos a montar essa nova formação do coletivo e orientar as novas caixas de todo mundo. Nesse processo de estar junto montando as outras caixas, a gente também foi fazendo as nossas e estreamos todos juntos. Então o Relicário nasceu inspirado em BH, a inspiração veio de lá, e nasceu junto com essas outras caixas todas que estão no momento no Tchau de Caixeiros. Bacana. E a outra perguntinha aqui nos minutos em relação às oficinas, qual o tempo mínimo para trabalhar todo o processo de construção da caixa? Essa pergunta é da Realejo Artes. A oficina nossa, a gente procura trabalhar no mínimo com uma carga horária de 24 horas. A gente já no primeiro momento explica para todo mundo que a gente não vai trabalhar com montagem de caixa final, a gente trata como uma caixa exercício, e a nossa oficina nós estruturamos para que as pessoas consigam passar por todo o processo. É uma coisa louca, intensiva nesse período,
mas passam por todo o processo desde de treinamento, de entender um pouco da manipulação, conhecer diferentes linguagens que são trazidas para o Lambi Lambi, conhecer referências. Tem muita gente fazer oficina que nunca viu Lambi Lambi, nada, então a gente tem um trabalho de apresentar referências. Muitos dos caixeiros que estão aqui assistindo, a gente já mostrou as caixas nas nossas oficinas. A gente busca muita coisa que está aí na internet para mostrar diferentes tipos de boneco, diferentes tipos de caixa, de linguagem. E aí a gente passa pela construção de dramaturgia, pela construção de boneco, pela estética da caixa, passa por todo o roteiro nesse período. De uma forma bem intensiva e procurando que as pessoas, tentando com que as pessoas elas desenvolvam o máximo possível dentro desse tempo cada um dos estágios. E a gente termina com uma apresentação das caixas de exercício que foram criadas durante a oficina, para chegar até esse momento. É um tempo bem curto, é muito difícil, né, conseguir executar nesse período. A gente usa a estratégia de ter umas janelas aí no meio, então a gente não coloca todos os dias a carga horária, todos os dias, a gente coloca umas janelas no meio para que as pessoas possam desenvolver coisas em casa, então a gente deixa algumas tarefas entre as aulas, mas chega muita caixa, muita ideia muito legal no final da oficina, que caixas que podem facilmente ser transformadas em caixas finais. A gente teve agora no começo do ano, a última que nós demos foi pelo SESC, foi a primeira vez que a gente conseguiu dar essa oficina pelo SESC, gratuita na cidade, e foi muito bacana, porque aí, primeiro que facilita o acesso das pessoas, né? E segundo que ali o SESC trouxe gente também, e a gente fez uma carga horária um pouquinho maior, foram acho que 29 horas, e um processo intensivão ali, e saíram e fizemos uma ocupação no final da oficina na área do SESC, que foi muito legal. Respondi. Bem bacana. Sim, sim, pô. Realmente é um exercício muito intenso para quem está ministrando oficina. A gente tem um formato bem semelhante a esse que você está falando aqui, que a gente começou a experimentar também. E é uma doideira, né? Porque eu sinto que eu estou numa estação interdimensional, assim, pulando de projeto em projeto, ideias completamente diferentes, temas outros e técnicas diferentes. É um exercício muito, muito intenso, mas muito bonito o resultado, né? De ver aqui todas aquelas ideias de pessoas justamente vindo de meios que não o teatro, as artes ou o lambi-lambi, né? Trazendo novidades para as linguagens. É muito legal. E é um processo de pesquisa para quem está ministrando muito grande, né? Porque a gente, exatamente isso que você falou, a gente está se misturando a diferentes... eu montei 2 caixas minhas até hoje, eu auxiliei algumas outras caixas dentro do coletivo, mas quando a gente está dando oficina, a gente está trabalhando com muitas caixas ao mesmo tempo. A gente está montando várias caixas ao mesmo tempo. E eu acho um processo de pesquisa incrível. Esse ano nós abrimos a oficina para outras linguagens. A gente sempre trabalhava com a manipulação de objetos. E aí esse ano a gente resolveu mudar e trabalhar com outras possibilidades, propor que as pessoas escolhessem as suas outras possibilidades, mudamos o formato. E aí, no momento, a gente estava orientando caixa de sombra, caixa de vareta, caixa de manipulação direta, um monte de experiências diferentes e que a gente tinha que dar conta de orientar dentro da oficina. Processo de aprendizado incrível. Sim, eu aprendo muito sempre. Muito bacana. Estamos aqui nos nossos últimos 3 minutinhos. Eu vou encerrar então esse Papo Lambeiro. Flávio, foi um prazer enorme conversar com você. O prazer foi meu. Muito obrigado. Eu vou anunciar o próximo Papo Lambeiro, né, justamente, né, já falando desse desafio de programar o Teatro Lambi Lambi na quarentena. A gente vai receber a Jaque, a Inecê, da Trágica Companhia de Arte, falando sobre a iniciativa do Anima Rua, né? O tema vai ser o Fórum de Mulheres Bonequeiras de Rua. Então a gente vai aí começar a investigar esse lado novo da nossa configuração de isolamento nesse papo. Pronto, vou começar a satisfazer minha curiosidade, né? Sim, acompanhe já na próxima na terça-feira, desculpa, dia 5 de maio, então às 18 horas aqui no canal da Plástica Onírica. Divulguem e venham assistir a gente. Flávio, mais uma vez, muito, muito, muito grato. Foi muito gostoso. Eu que agradeço, foi um prazer. Inclusive revê-lo. Sim. E ver várias pessoas que apareceram por aqui também, que a gente sempre se encontra e adora se encontrar, né?
Claro, claro. Ah, eu vou agradecer também nossas parceiras mais uma vez, aqui é Lua pra Rua, a Trágica Companhia de Arte. Agradecer a Lari aqui do lado, que estava anotando todas as perguntas aqui no papel para eu ler para vocês. Quer dar um tchau hoje de novo? Não. Vem logo que o tempo está acabando. E valeu. Pronto. Muito obrigado, viu? Até a próxima, então. Flávio, força aí, Até. força na quarentena, e a gente vai seguir, vai encontrar aí, a gente vai se encontrar novamente nas ruas com as caixas em breve, espero. Vamos que vamos, e parabéns pelo trabalho que está fazendo com esses vídeos. Parabéns, né? Obrigado. Grande abraço. Abraço.